Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao canal Perspectiva Jurídica. Hoje a gente vai conversar mais uma vez aqui sobre a terceirização, mas agora atualizando essa aula aqui do link, tá? Que eu coloquei aqui para vocês, da nossa primeira aula. Nós vamos atualizar de acordo com a Lei 13.467, que alterou alguns pontos polêmicos que a gente já discutiu, tá bom? A respeito de, em especial, de mesmas condições de trabalho e responsabilidades, ok? Então, vem comigo, vai lá, a parte geral está aqui nessa aula. Você vai clicar no link e vai assistir ela primeiro. Depois você atualiza com essa nossa aula, ok? Porque aqui a gente vai falar somente sobre o que mudou com a Lei 13.467 em relação à terceirização, bem como nós vamos passar pelos enunciados da segunda jornada de direito material e processual do trabalho, segunda jornada nacional, que teve, assim, despencou enunciado a respeito do tema, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo aqui para a tela para a gente ver quais foram as alterações que a Lei 13.467 vai introduzir, né, em relação à Lei 6.019, que nós vimos na primeira aula, que foi alterada em relação ao trabalho temporário e foi acrescido um capítulo para falar sobre trabalho terceirizado. Não sei se vocês se lembram, no artigo 4º, trazia ali para a gente o conceito de prestação de serviços terceirizados, né? E aí, o artigo 4º, ele acresceu algumas questões expressas para mostrar o que é esse tipo de prestação de serviço. Olha só, eu marquei em vermelho para você na tela. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pelo contratante, que é o nosso tomador da súmula 331, a transferência da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, veja que o artigo 4º traz agora expressamente que a transferência da execução da atividade da empresa, que pode ser tanto meio quanto fim. Então, expressamente, a reforma trabalhista coloca, pode sim terceirizar a atividade fim. Então, pode ter a terceirização de atividade meio, que pode ser uma terceirização temporária, como a terceirização da atividade fim, que pode ser uma terceirização permanente. Então, é possível que convivam ali na mesma empresa empregados diretos, terceirizados temporários e terceirizados permanentes. Tá bom? Então, isso é perfeitamente possível a partir da reforma trabalhista. E também a questão da capacidade econômica, né, da empresa, tem que ser compatível com a execução do contrato. E aí a gente vai ver como averiguar essa capacidade econômica daqui a pouco, tá? Então, vem cá. O artigo 4º-C também sofreu alteração. Eu não sei se vocês se lembram a respeito do artigo 4º-C, que era em relação a mesmas condições de trabalho, né, relativas à alimentação, questões sanitárias, seriam diferentes, né, para os trabalhadores. Da mesma forma que no artigo 4º-A, com a redação antiga da Lei 3.429, não se falava expressamente em atividade fim. Agora fala. E o artigo 4º-C, para tentar dar uma melhorada naquela polêmica toda de condições de trabalho diferentes geraria discriminação, olha o que ele passa a prever. Lembrando que eu marquei aqui de vermelho quando e enquanto os serviços, porque trata-se da terceirização temporária, tá? Olha, são asseguradas aos empregados da empresa prestadora quando e enquanto os serviços, né, que podem ser de qualquer natureza, de qualquer atividade, forem executados nas dependências da tomadora. São garantidas, então, as mesmas condições relativas à alimentação, garantida aos empregados da contratante, se a alimentação for oferecida em refeitório. Presta atenção, se não for em refeitório, não tem essa necessidade de mesmo padrão. Também tem direito de utilizar os serviços de transporte, o atendimento médico ambulatorial existente nas dependências da contratante ou em outro local,
treinamento adequado fornecido pela contratada, se a atividade exigir, e também tem direito às mesmas condições sanitárias de medidas de proteção à saúde e de segurança do trabalho e instalações adequadas para a prestação de serviço. Inclusive, esse item 2, ele foi objeto da própria segunda jornada, um dos enunciados, que isso aqui diretamente incide a responsabilidade, mas isso aí daqui a pouco a gente vê. Olha aqui, a respeito ainda dessa igualdade. Vem o parágrafo 1º do mesmo artigo 4º e diz o seguinte, que contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada terão direito a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. Ou seja, com a reforma trabalhista, afastou-se diretamente o posicionamento do TST, né, de garantir aos terceirizados o mesmo salário pago aos empregados direto da tomadora se exercessem as mesmas funções, né, as mesmas tarefas. Aqui, não. Aqui, essa igualdade salarial e acesso a outros direitos, imagine, vale alimentação, né, enfim, vale transporte, isso só será concedido aos trabalhadores terceirizados se a empresa contratante, tomadora, e a empresa prestadora de serviço, que é a EPS ou interposta, acordarem e achar conveniente. Ou seja, isso não vai acontecer. Vai? Não vai. Então, olha aqui ainda outra questão alterada pela reforma trabalhista, né? O parágrafo 2º do artigo 4º. Dispõe o seguinte, que nos contratos que impliquem a mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, a contratante poderá disponibilizar aos empregados da contratada serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento. Ou seja, eu sou a tomadora de serviço, né? A contratante. Eu contratei um número, uma empresa interposta, e aí eu vou, para a prestação desse serviço, essa empresa interposta vai precisar movimentar um número grande de trabalhadores, que aí é um percentual de pelo menos 20% do número dos meus empregados diretos. Nesse caso, né, para não ter essa mobilização grande mais para dentro da minha empresa, da minha sede física, o que foi estabelecido? Que é possível que questões de alimentação, questões sanitárias, sejam fornecidas a esses trabalhadores em outro local. Então, é possível montar ali, tem um lote que é da empresa em frente à sede e está vago. Montar ali uma tenda grande e montar o refeitório dos terceirizados ali. Isso é plenamente possível, né? A partir de agora, com a reforma. Então, inicialmente, eu garanto nas terceirizações temporárias que eles tenham acesso a mesma alimentação, se ela for oferecida em refeitórios, né? Mas se a mobilização de trabalhadores for correspondente a 20% do número de empregados diretos, é possível montar um refeitório em outro lugar só para os terceirizados, né? Enfim. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, artigo 5º-A. A contratante, ou seja, tomadora da súmula 331, é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Aí a reforma vem mais uma vez ressaltar que é possível terceirizar a atividade. Fim. Artigo 5º-C. Não pode figurar como contratada, ou seja, como interposta, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhar sem vínculo empregatício, salvo se os titulares ou sócios forem aposentados. Esse artigo 5º-C, ele veio com o objetivo para tentar acalmar um pouco aqueles debates que a gente viu na primeira aula a respeito de pejotização, que é dispensa o trabalhador direto, já contrato como uma interposta ou até mesmo como um trabalhador terceirizado. Aqui, primeira situação da pejotização imediata, que é o que esse artigo visa combater de imediato, né? Dispensa e já contrata a pessoa jurídica. Tem que obedecer o decurso do prazo de 18 meses, exceto se os titulares da pessoa jurídica forem aposentados. Se já tiverem sido aposentados, não há que se obedecer esse prazo de 18 meses. Igualmente, o artigo 5º-D, vem cá,
para evitar a demissão do empregado direto e a sua recontratação imediata como terceirizado, também tem que obedecer aí esse prazo de 18 meses a contar da demissão, da dispensa desse trabalhador, para que ele possa ser recontratado como um terceirizado, tá bom? E aí, eu pus para você na tela os enunciados da segunda jornada de Direito Material Processual do Trabalho sobre a terceirização. Vem aqui rapidinho, só para lembrar, a minuta da medida provisória não fala nada da terceirização, tá? O que foi realmente combatido de forma muito, muito severa a terceirização foi aqui no evento da Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho, que aconteceu agora em 2017. Então, assim, se eu não me engano, foram uns 7, 8 enunciados só sobre terceirização. E aí eu quero que você me acompanhe para você ver realmente o que foi discutido lá, no caso de se aplicar ou de não se aplicar essa legislação, como fundamentar as demandas, né, se você está pelo empregado ou até mesmo, imagine, pela administração pública, que foi chamada aí como responsável numa demanda envolvendo trabalhador terceirizado. Então, vem cá. Primeiro enunciado, também da comissão número 6, é o enunciado número 6, que diz o seguinte, que a lei 13.467, ela não serve de marco regulatório para a administração pública, seja direta ou indireta, em razão do artigo 37 da Constituição Federal. Por quê? Porque diz que essa legislação não é compatível com os princípios que regem a administração pública. Em especial da legalidade estrita. Por quê? Porque exige, olha aí na tela, exige norma própria para esse tipo de descentralização e o princípio de eficiência, né, que tem que considerar a abrangência satisfatória de serviços públicos de qualidade. E serviço público de qualidade tem a ver com trabalho, contratação precária de trabalhador? Obviamente que não. Segunda coisa, o princípio, né, da igualdade consagrado ali no artigo 37, ele tem o objetivo de permitir o acesso isonômico aos cargos e empregos públicos, que é mediante concurso público. Tá? E é por esse motivo que a contratação interposta, né, intermediada, para serviço permanente viola essa previsão. Tá bom? E na hipótese de contratação temporária de excepcional interesse público? Mesmo nessa hipótese, gente, ela só pode acontecer se for realizada em casos estabelecidos em lei que expressamente cuide de especificidades da administração pública. Então, não é possível trazer ali um marco regulatório da esfera privada para aplicar a entidade pública, seja da administração direta ou indireta. E falando de administração indireta, né, o segundo tópico aí da nossa tela, fala a respeito da empresa pública e da sociedade de economia mista, né, que tem natureza híbrida, são integrantes da administração pública indireta. Elas, em alguns atos, se equiparam ao empregador privado, mas, de fato, não são empregadores privados. Tá? Inclusive, os atos que elas praticam não são atos meramente de gestão comercial, porque elas se encontram vinculadas diretamente aos princípios de atuação da administração pública. Tanto que o STF, aí eu coloquei o número do recurso extraordinário para você, dispôs, já consolidou o entendimento, que empregado público de empresa pública ou sociedade de economia mista não tem direito à estabilidade aos trabalhadores concursados, aos servidores públicos. Mas, para dispensar esses trabalhadores, a dispensa tem que ser motivada, tá bom? E mesmo no caso, gente, da administração pública indireta, a contratação temporária e a terceirização de serviços depende de um marco regulatório próprio para preservar os princípios da administração pública. No entanto, se houver, né, aplicação, se entender que a Lei 13.467 aplica-se à administração pública, a gente tem que entender, inclusive, né, é uma forma de se defender a administração pública, que a sua responsabilidade é subsidiária e objetiva. Objetiva porque não depende de comprovação de culpa, tá? No que diz respeito à terceirização. Por quê? Porque lá na jornada, entendeu-se que a Lei 13.467, ela regulamentou a terceirização no ordenamento jurídico pátrio, mas não fez qualquer ressalva em relação à administração pública. Tá? Então, por isso, trazer aí vários dispositivos, como o artigo 10, parágrafo 7º, e o artigo 5º,
parágrafo 7º e 5º, perdão, e o artigo 5º-A, que estabelecem a responsabilidade subsidiária do tomador e aplicar ali também a administração pública, tá bom? Então, havendo aí previsão expressa de responsabilidade subsidiária objetiva para tomadores privados e não havendo qualquer ressalva na legislação da reforma trabalhista, que se aplique, então, a responsabilidade subsidiária objetiva da administração pública. Obviamente, se houver discussão e comprovação de que a administração pública agiu com culpa, né, no sentido lato, e ali comprovar se foi no sentido estrito culpa ou dolo, aí a gente afasta a responsabilidade subsidiária, perdão, e chama a responsabilidade direta, a responsabilidade principal da administração pública. Mas, inclusive, pela manifestação do próprio STF, esse ano, né, que a administração pública ela responde por verbas trabalhistas em razão de terceirização. No entanto, tem que haver a comprovação de culpa, né? Não é uma responsabilização automática, que seria aí objetiva. Mas lá na jornada entendeu-se que a responsabilidade pelas características da terceirização, como foi posta pela reforma trabalhista, a responsabilidade da administração pública também seria subsidiária objetiva e não subjetiva, tá bom? Bem, vem cá comigo na tela para a gente ver o próximo enunciado, que é o enunciado número 7. Esse enunciado diz respeito a que os empregados terceirizados, né, têm direito de receber o mesmo salário dos empregados diretos da tomadora, se exercerem as mesmas atividades e de usufruir de iguais serviços de alimentação e atendimento ambulatorial, porque viola os princípios da igualdade e da dignidade humana, o disposto ali nos parágrafos 1º e 2º do artigo 4º, que a gente acabou de ver, ao indicarem como mera faculdade o cumprimento pelo empregador desses deveres constitucionais. Bem, aqui, o que foi discutido? Que o legislador, ele violou expressamente a Constituição, em especial os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, do princípio da isonomia, quando permitiu o tratamento desigual entre trabalhador terceirizado e empregado direto, principalmente quando eles ali exercem as mesmas funções no mesmo local para a mesma pessoa jurídica, né? Muito embora eles sejam contratados da interposta, eles estão prestando serviço para a tomadora, da mesma forma que os empregados diretos também prestam serviço para a tomadora dos terceiros. Então, houve aí uma violação expressa da Constituição a colocar o arbítrio, né, a vontade de tomadora interposta, conceder o mesmo padrão salarial, o mesmo padrão de alimentação para os trabalhadores terceiros e empregados diretos. Então, por isso não seria válido. Isso é um dever constitucional que as partes têm direito enquanto trabalhadores tutelados constitucionalmente. Inclusive, o objetivo aqui do legislador, quando ele colocou como faculdade da contratante e da empresa de prestação de serviços terceirizados, conceder ou não um padrão salarial equânime, foi o quê, gente? Foi afastar o entendimento do TST consolidado na OJ 383, de conceder aos trabalhadores terceirizados, como eu acabei de mencionar, salário igual ao dos empregados diretos, desde que exerçam as mesmas funções e as mesmas tarefas para a mesma empresa, tá bom? Então, houve aí essa questão. Vem aqui comigo para a tela para a gente ver o que fala o enunciado número 8, que é importantíssimo, o 8, 9 e o 10. O enunciado número 8 traz ali os requisitos de validade do contrato de prestação de serviços previsto no artigo 4º-A. Que requisitos são esses? Tem que haver a efetiva transferência da execução de atividades a uma empresa prestadora de serviço. E isso tem que estar como objeto contratual. Segundo, tem que haver uma execução autônoma da atividade pela empresa prestadora, dentro dos limites do contrato. Terceiro, a capacidade econômica, tem que existir capacidade econômica da empresa prestadora e tem que ser compatível com a execução do contrato. E a ausência de qualquer um desses requisitos configura o quê? Intermediação ilícita de mão de obra. E isso, qualquer consequência, reconhecimento do vínculo de emprego direto entre trabalhadores intermediados e a empresa tomadora. Olha aqui na tela. Primeiro,
fraude ao regime geral de emprego, né? É fraude usar o contrato de prestação de serviço simplesmente para transferir vínculo formal de emprego para a empresa contratada, sem que haja a transferência efetiva da execução. Ou seja, para falar que realmente é um contrato de prestação de serviço terceirizado, o objeto contratual tem que ser a transferência da execução do serviço. E aí tem que haver, de fato, provas de que a empresa prestadora de serviços está executando aquela atividade da empresa, sem que haja qualquer interferência da contratante tomadora. Ela tem que ter autonomia, né? A partir da transferência da execução dessa atividade, tem que ter autonomia para executá-la. Por quê? Se coloca no objeto que há a transferência da execução de determinada atividade, mas na prática não tem, quem continua executando a atividade é a contratante tomadora, aí a gente já vê fraude, a formação do vínculo de emprego e consegue perceber que um dos objetivos é justamente fraudar, transferir, né, o ônus empregatício para outra empresa. Segundo, vem aqui, configura-se violação ao regime de emprego terceirizado, né? E a consequência é formar o vínculo direto entre o trabalhador e a empresa tomadora. Quando a execução da atividade, perceba, a empresa prestadora não exerce com exclusividade a direção do trabalho. E aí ela permite que a empresa tomadora compartilhe da direção, tá? Da execução desses serviços. Segundo, quando a empresa tomadora exerce qualquer comando diretivo sobre o trabalho dos empregados da prestadora, ainda que mínimo. E terceiro, quando a empresa tomadora exige, e aí a prestadora vai lá e realiza, com emprego de mão de obra, da mão de obra empregada, atividade diferente daquela que está prevista no contrato de prestação de serviço. Então, a gente consegue perceber também, além da fraude ao regime de emprego, também a violação ao próprio regime de emprego terceirizado. Em relação à capacidade econômica, ela tem que ser aferida pela empresa contratante no início, durante e no final do contrato. Então, quando ela vai contratar, ela já tem que ter ciência da capacidade econômica, tá? E continuar fiscalizando no curso de execução do contrato. E quais são os elementos que configuram a ausência da capacidade econômica no ato da execução? Aí trouxe para você, ó. Pactuação de preço contratual insuficiente à cobertura de todos os custos operacionais. Quando for fixar o preço, tem que levar em consideração as obrigações comerciais, previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Ou ainda, quando a situação de inidoneidade econômica da empresa devedora habitual e sistemática, né, decorrente ali de contratos anteriores, sem que haja estrutura material, administrativa e organizacional mínima compatível com o que se dimensionou ali por meio daquele contrato. Então, tem que verificar, às vezes a empresa tem, como diz, capital social mínimo, ela tem, só que ela é conhecidamente descumpridora das obrigações trabalhistas. Ela é demandada habitualmente na Justiça do Trabalho. Então, quando isso é sabido, né, é possível alegar ausência de capacidade econômica compatível com a execução do contrato. Tá bom? E aí, vem cá. Quando há perda superveniente da capacidade econômica, o que vai acontecer? Primeiro que isso pode acontecer por defasagem do preço, tá? Em razão de terem sido elevados aí os custos contratuais, e isso implica a perda do requisito de validade do contrato e leva à sua ilicitude, desde que, presta atenção, isso não é automático, desde que a empresa contratante não adote posturas voltadas a preservar a execução contratual. Quais são as posturas que a empresa contratante tem que tomar? Se verificar defasagem de preço, ela tem que promover sua adequação para garantir o equilíbrio econômico, tá, do contrato. Se for em outras hipóteses, tem que promover a resolução do contrato, de acordo com o Código Civil, artigo 475, ou ainda exigir da contratada que preste garantia para a satisfação das obrigações legais, e isso corresponde à recuperação da sua capacidade econômica. Mas, se a contratante não toma nenhuma dessas medidas para tentar trazer o reequilíbrio contratual, aí é possível, sim, falar em ilicitude do contrato por perda superveniente da capacidade econômica.
tá bom? E para afastar, então, a licitude do contrato, da prestação de serviço, a ausência da capacidade econômica da empresa contratada tem que ser aquela passível de aferição pela empresa contratante pelos meios ordinários. E aí a ausência de diligência configura tanto o culpa em elegendo quanto em vigilando e leva aí ao afastamento da prestação de serviço e reconhecimento do vínculo. Outra coisa, gente, presta atenção. O simples fato da interposta estar inadimplente com seus empregados em relação a verbas trabalhistas constitui ilicitude do contrato em razão de perda da capacidade econômica? Não. Muito embora aponte para que realmente isso esteja acontecendo, não vale por si só para fins de invalidar, de tornar ilícito e gerar o reconhecimento do vínculo direto. Quando a Lei 13.467, ela fala em capacidade econômica compatível com a execução do contrato, ela está falando do capital social totalmente integralizado dos sócios. Está falando do patrimônio, e não daquele capital social mínimo previsto lá na legislação no que diz respeito aos empregados. Obviamente que se o capital social mínimo para uma empresa que tem 10 empregados é de R$10.000 para fins dela ser contratada como empresa prestadora de serviço a terceiros, se ela contrata mais 5 empregados, vai para 15, vai mudar o capital social, então ela vai aumentar. E isso leva, de certa forma, a perceber que tem solidez essa empresa, né? essa interposta. No entanto, isso não condiz com capacidade econômica de execução compatível com o contrato. Não. Tem que ter patrimônio, tem que ter bens, tá? Por quê? Porque uma vez inadimplido, o trabalhador vai à justiça para requerer o pagamento. Se não tiver dinheiro, tem patrimônio físico, né? Tem bens físicos, e aí ela pode alcançar esses bens dos sócios depois do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá bom? Então, vem aqui comigo mais uma vez, que a gente vai ver agora. Inclusive, gente, aqui, ó, o próximo enunciado é sobre perda da capacidade econômica da empresa, o enunciado número 10, né, que invalida o contrato de prestação de serviços e caracteriza o vínculo de emprego, sendo que, caso a contratante, isso só vai acontecer se a contratante não adotar posturas que a gente acabou de ver para preservar o adimplemento contratual. Bem, o enunciado número 11, que consta aí na tela, diz respeito à atividade que autoriza ali a transferência de quaisquer atividades empresariais, inclusive a atividade principal, que é a atividade fim, né, para terceiros. Dispõe que são incompatíveis essas disposições da lei, do artigo 4º da Lei 6.019, são incompatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro porque implica violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Estando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, forma-se, então, um vínculo de emprego direto com a tomadora. Ou seja, esse enunciado 11, ele vem falar a respeito da atividade fim, né, que essa liberdade total para contratar, né, empresas prestadoras de serviços, admite a possibilidade de uma empresa contratante não ter nenhum empregado direto, né, e aí perde a própria razão de ser da empresa e do direito do trabalho. Qual que é a regra? A regra não é que se contrate diretamente um empregado, sem essa relação terceirizada que a gente viu na primeira aula. Sim, essa regra. A relação terceirizada ela é excepcional. E a partir do momento que eu permito, inclusive, terceirizar a atividade fim, que é a atividade principal da empresa, eu estou tornando o que era exceção a regra e, literalmente, permitindo uma ampla liberdade para que as empresas tenham apenas trabalhadores terceirizados, que não tem nenhum empregado direto. Até porque não há nenhum patamar mínimo de vínculo de emprego direto que as empresas devem ter para depois começar a terceirizar. Então, o enunciado número 11 vem nesse sentido de dizer que terceirização de atividade fim continua sendo ilícita, tá? Enunciado número 12 dispõe sobre o enquadramento sindical dos trabalhadores terceirizados. Olha o que diz o enunciado número 12. Que presume-se como sendo da mesma categoria e representados pelo mesmo sindicato profissional, todos os trabalhadores terceirizados e aqueles diretamente contratados pela tomadora que realizem serviços relacionados à sua atividade
principal. Ou seja, o que acontece atualmente? Acontece que os trabalhadores terceirizados são enquadrados na atividade preponderante da empresa interposta, que é a empregadora deles. Só que isso acaba sendo prejudicial do ponto de vista representativo dos trabalhadores terceirizados. Porque o que de fato acontece é que eles prestam atividade para a tomadora, na atividade preponderante da tomadora, na mesma, fazendo as mesmas funções, as mesmas tarefas dos empregados diretos da tomadora, só que os empregados diretos têm um sindicato muito mais forte, combatente e de fato representativo, e os terceirizados ficam com núcleos pequenos, sindicatos muito pequenos e, portanto, de baixa representatividade. O que esse enunciado número 12 ele propõe? Que o enquadramento sindical do trabalhador terceirizado vai ser de acordo com a atividade preponderante exercida pela tomadora, tá bom? E será o mesmo sindicato representativo da categoria dos empregados diretos da tomadora de serviço. E isso é extremamente importante, né, gente? Isso já acontece, inclusive, em outros países, como na própria Argentina, né? Para não prejudicar, do ponto de vista do direito coletivo do trabalho, os trabalhadores que são intermediados, tá bom? Então, vem cá para a gente ver o enunciado número 13, que eu tinha comentado com você lá no inicinho da aula, a respeito do item 2, né, que falava que os trabalhadores terceirizados têm direito às mesmas condições sanitárias e de saúde e segurança. O enunciado número 13, ele fala exatamente a respeito disso. Ele fala que a responsabilidade solidária do contratante quanto à elaboração e implementação do programa de prevenção de riscos ambientais, de acordo com a NR9, independe da qualidade do vínculo de trabalho dos trabalhadores, dos obreiros, decorre da simples presença desses trabalhadores no local, porque o meio ambiente e as questões de saúde e segurança englobam todos os trabalhadores, tá bom? Não interessando o tipo de vínculo laboral. E é por esse motivo que o TST já entendia, e a partir dessa segunda jornada, os magistrados também entendem que, em se tratando de acidente de trabalho, doença ocupacional, a responsabilidade entre tomadora, que é a contratante, e a empresa prestadora de serviços a terceiros, que é a interposta, é solidária pelos danos causados à saúde e à segurança do trabalhador. Porque essas normas de saúde e segurança são normas de ordem pública, elas são imperativas, e não interessa o tipo de vínculo. Todo trabalhador, pelo simples fato de estar dentro de uma empresa, tem direito às mesmas condições de proteção à sua saúde e à sua vida, tá? E aí saúde psicofísica, não apenas física, tá bom? Que os outros, que os terceirizados têm em relação aos empregados diretos, porque não interessa o tipo de vínculo. É simplesmente ter trabalhadores dentro de uma empresa e estão numa situação de risco, né? Ou em contato com agentes nocivos, tá bom? Então, aqui trata-se de responsabilidade solidária, tá bom? Bem, então são essas atualizações a respeito da terceirização com a reforma trabalhista. Mais uma vez eu sugiro que você veja a aula que está no link, que é a primeira. Aqui a gente tratou só do que mudou. O que não foi tratado aqui permaneceu do jeito que estava, então é importante que você veja essa primeira aula e depois venha assistir essa aqui, tá bom? E aí você vê, de fato, quais polêmicas, né, foram superadas, o que de fato foi bom, o que de fato foi só deu uma tapeadinha ali, uma maquiada, mas que no fundo continuou precário, tá bom? Então, se você gostou, dá um like, compartilhe nas redes sociais e siga a gente lá no Instagram e no Periscope e também lá no Facebook, tá bom? Até semana que vem, gente. Bons estudos!